Eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí, e hoje eu vim trazer um tema para todas nós, o envelhecimento feminino. Aqui no Brasil, a média de idade dos homens é de 73 anos. As mulheres vivem mais, 80,1 anos. Em Jundiaí existe uma estatística um pouco diferente da realidade do Brasil. Em Jundiaí, a partir dos 40 anos, as mulheres vivem 20% a mais que os homens. E para corroborar todos esses números que eu estou conversando aqui, eu trouxe a professora doutora, pesquisadora da Unicamp, psicanalista, Margarete Arilha, para falar sobre envelhecimento feminino. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ariadne. Realmente é um enorme prazer poder estar aqui colaborando com vocês e trazendo, podendo compartilhar com vocês algumas das ideias, de trabalhos e pesquisas que a gente vem realizando nos últimos tempos, De fato, o envelhecimento é um tema que vem preocupando, os pesquisadores, as autoridades, os governos locais, nacionais, no país e no globo, porque é um tema, de fato, que exige atenção, A América Latina, ela está experimentando, esse envelhecimento populacional de todos os continentes. A América Latina é aquele que vem sofrendo um impacto mais importante no crescimento dessa população. Da expectativa de vida, aumenta a expectativa. De vida, exatamente, E aí, o que eu acho que é muito importante no que você traz é que as mulheres, assim como em todas as outras etapas ou fatos da vida, elas têm especificidades também no processo de envelhecimento. Não só quantitativamente, como também qualitativamente, a gente precisa cada vez mais observar com mais cuidado o que vem acontecendo com elas. Então, um primeiro dado, que chama atenção é esse que você trouxe para o Brasil, Na verdade, os homens morrem muito mais cedo do que as mulheres. E no caso da cidade de Jundiaí, é importante notar que, se nós formos olhar em números absolutos, para cada faixa etária, morrem também, um número muito significativo, de homens, mas 20% daquele grupo populacional, morre antes, os homens do que as mulheres. Antes da gente entrar na questão feminina, por que esses homens, além da gente ter de 0 a 39, a questão da violência, de acidentes, de violência, por que você acha que esses homens morrem 7, 8, 9 anos mais cedo que as mulheres no Brasil? Então, eu não tenho dúvida que isso é uma questão de gênero associada ao modo de lidar com o próprio corpo e com a própria saúde, A gente sabe, as pesquisas vão mostrando que os homens envelhecem numa situação de deterioro muito aguda, porque, na verdade, eles não têm o mesmo tipo de cuidado que as mulheres têm, Eles têm muito mais dificuldade de buscar o serviço de saúde, qualquer campanha, qualquer situação aí, a gente veja a Covid, que é uma experiência bem mais recente, que a gente teve um número muito gritante, de homens que morriam de maneira substantiva no começo da pandemia e se expuseram ao vírus muito mais do que as mulheres, Então, eles vão se expondo ao risco, de maneira muito mais contundente que as mulheres, gerando, então, uma situação de morte, vamos dizer assim, precoce, mortes que poderiam ter sido evitadas e acabam não acontecendo, Agora veja, se a gente está falando que aqui em Jundiaí morre mais 20% de homens na faixa etária dos 40, essas mulheres estão lidando com a vida sozinhas muito precocemente, Elas perdem seus parceiros, isso significa um impacto financeiro, ou não, mas normalmente sim um impacto financeiro, e um impacto para a vida, porque elas vão ter que lidar com as situações sozinhas e com o próprio envelhecimento. Então, assim, como é que a política pública está olhando para essas mulheres? Essas mulheres estão envelhecendo como? Nós temos saúde
pública adequada, nós temos lazer, cultura. Como é que está esse acolhimento dessa mulher que envelhece? Então, se a gente for olhar especificamente para Jundiaí, Jundiaí é considerada uma ótima cidade para se envelhecer. No estado de São Paulo, ela é a 7ª melhor cidade para envelhecer. Tem um ranking aí das cidades, né? Porque Jundiaí desenvolveu uma série de políticas públicas voltadas para o idoso, né? Ocorre que são políticas, até o momento, bastante genéricas, no sentido de não ter um olhar específico para as mulheres, né? Se a gente for olhar para as questões de saúde mental, por exemplo, né? A gente já sabe hoje que as questões associadas ao isolamento e à solidão, né, elas são cruciais, Sim. né? São cruciais Na expectativa de vida, para né? determinar como as mulheres vão enfrentar o seu sofrimento emocional, o seu sofrimento psíquico, né? Tem a questão do suicídio também, né? Tanto para homens e para mulheres é um tema extremamente importante, mas a gente sabe que as mulheres tentam mais o suicídio do que realizam o suicídio, né? Então, as mulheres, elas têm uma condição que precisa ser observada em relação ao cuidado. Que são as mulheres, elas vão envelhecendo, os filhos vão saindo de casa, os filhos estão trabalhando, essa mulher vai viver mais, né? Com muita morbidade, né? Porque elas se cuidam mais, mas elas estão expostas ao longo da vida a muito mais violência. Excesso de carga, né? Carga de todo tipo, né? Então tem a carga da reprodução, tem a carga da produção, quer dizer, da vida dupla de inserção no mercado de trabalho, jornada dupla, tripla, né? Elas sofrem violência, né? A gente sabe que os números da violência estão aí, Sim. né? Todo mundo E se conhece, ela for né? pobre e negra, a situação piora. Deteriora ainda mais, né? E ela cuida dos filhos não só, né, por gestar filhos, mas ela é aquela que vai ao longo da vida, a gente sabe, ela se preocupa muito mais com aqueles filhos, né? Os números também das mulheres chefes de família estão aí para a gente observar. Mais de quase 50% das mulheres de chefes cuidam únicos. sozinha, né? Sozinhas dos filhos. Então, elas vão acumulando uma série de dores vistas e as não vistas ao longo da vida, né? Que fazem com que elas já cheguem àquele momento, né? Ali dos 50, dos 60 anos, bastante, vamos dizer assim, prejudicadas, né? A gente está falando do grosso da população, porque a gente sabe, né, que como qualquer processo de envelhecimento também tem um recorte de classe social, né? Tem um recorte de... E não raro elas também são cuidadoras dos netos, né? Exatamente. Né? Exatamente. E cada vez mais, né? Porque os filhos também estão se preocupando com entrar no mercado de trabalho, né? Agora, quando não tem filhos, né, as famílias estão ficando cada vez menores, muitas vezes essas mães, elas não são lembradas agora no momento do envelhecimento, né? Elas que muitas vezes cuidaram não só dos filhos, como dos netos pequenos, como você diz, elas podem ficar sozinhas, porque o interesse e o cuidado delas com a vida delas não está no topo da lista de interesses desses jovens, né? Dos jovens adultos ou dos adultos, né? Mas você está falando, eu fiquei pensando, nossa, mas a mulher é uma desgraça a vida inteira, né? Porque engravida, sai do trabalho para gestar ou para cuidar do filho. Aí tem a geração, aí os filhos crescem, ela volta para o mercado de trabalho, ou ela volta à tona, né, a toda para o mercado de trabalho. Quando ela está toda de novo no mercado de trabalho, os pais envelhecem. Tem muitas amigas minhas que estão cuidando de filhos e pais envelhecidos. Isso, porque ela está agora... Ela está no sanduíche. Ela está no sanduíche, exatamente. Ela está no sanduíche. Ela está com 50 e poucos anos, ela está no sanduíche. Ela cuida dos filhos. E ela já está adoecendo, tá? E ela já está adoecendo. Quer dizer, eu falo assim, gente, quando é que você está falando? Eu fico pensando, nossa, não tem um respiro? A gente não tem um respiro na vida? Porque aí pode ser, terminou esse pai de morrer, os filhos começam a ter filhos. Exatamente. E assim... As nossas filhas não têm com quem deixar as crianças hoje, então, não é? Exatamente. É uma situação muito difícil para todas as mulheres. Ou não querem ter filhos também, né? Sim, porque hoje também a gente não tem quer. um número cada vez maior de mulheres jovens que não querem ter filhos ou querem ter poucos filhos, porque a vida mudou muito, né? Então, a capacidade... E as mulheres hoje têm muitos outros interesses, né?
diferente de décadas atrás. Então, o que a gente precisa incentivar, a meu ver, né? Políticas de solidariedade entre as gerações, né? A gente precisa estimular esse olhar, né? Estimular e dizer que as políticas de solidariedade do cuidado precisam existir entre as gerações e precisa se olhar, né, para as demandas específicas da mulher idosa e do homem idoso, né? São coisas, são populações que são afetadas de maneira distinta, né? Não é um embrulho só, né? Você sabe que eu tenho conversado com as minhas amigas que estão nessa fase aí também, né? A gente já cuidou de pai, ou ainda o pai está vivo, estamos envelhecendo, os nossos filhos já são independentes, já estão fora de casa, e a gente fala assim, no dia a dia a gente percebe que uma cuida da outra, né? Ô, você melhorou? Você quer que eu te leve para o hospital? Você quer que não sei o quê? Porque o que está sobrando mesmo de rede solidária são as amigas. Né? E a gente até brinca, a gente devia estar olha, a gente devia todo mundo morar junto no final da vida, porque a gente contrata um enfermeiro só e todo mundo se cuida, porque o que eu percebo é o autocuidado dessa mulher que está envelhecendo em relação a colega, a amiga, a prima, porque todos nós estamos na mesma idade. E vamos ter os nossos filhos independentes morando fora do país, morando não sei o quê, ou trabalhando não sei o quê. Então, o que eu tô vendo na prática, eu até brinco com a minha filha, que tem 22 anos, eu falo, filha, junte-se a outras mulheres. A sua rede de apoio é feminina. Porque me parece que é o que sobrou pra gente, pelo menos na minha geração é o que tem sobrado. Tem havido muitas experiências desse tipo, né? As mulheres às vezes se juntam por categorias. Por exemplo, eu já vi, né? Experiências, por exemplo, europeias, né? De pessoas, alguns casais, às vezes mulheres idosas, e que foram indigenistas a vida toda. Então, algumas das primeiras experiências, né? Então, essa coisa de viver em tribo, né? Tribo, de Viver em comunidade. tribo. Então, muitas vezes são recortes determinados por alguma característica específica. Então, por exemplo, no Uruguai, eu tenho notícia de mulheres feministas uruguaias que a vida toda, né, estabeleceram luta, né? essa sororidade, digamos assim, né, e que começam a pensar em construir essas comunidades, né? Aqui na Unicamp, recentemente foi noticiado Sim. também essa ideia. Às vezes você tem umas 20, 30 pessoas que se juntam, compram Sim. um terreno e fazem um Mas processo mesmo que a gente não natureza, faça né? essa formalidade, o que eu percebo é que hoje, Sim, uma rede de cuidado, uma né? rede de cuidado. Formado por mulheres. Por né? mulheres, gente. Porque até um colega meu que é homossexual falou assim, cuidar é uma atitude feminina, ele fala. Eu nunca consegui um parceiro que me desse o cuidado que uma mulher me daria, né? Aham. É uma frase bem triste. Tem exceções, né? Existem exceções. Agora, eu mesmo tenho a sorte de conviver com homens que são muito cuidadores, né? Mas é raro, É né? raro. É raro. E na verdade, né, eu acho que, por outro lado, também raras são as mulheres que conseguem também se desapegar desse papel de cuidadoras, né? Difícil. Então, há histórias, né, por exemplo, na clínica, né, me recordando aqui de uma situação que era muito citada por um professor meu. Ele dizia, a gente vê às vezes nos hospitais, né, acompanhantes de mulheres, que muitas vezes são mulheres que têm um histórico de violência, um histórico de maltrato, e estão ali acompanhando o parceiro numa situação grave de saúde, né? Sim. Então, é difícil também para elas deixar de lado, né? Mesmo nessas circunstâncias, né? Eu tava Tem assistindo, exceções. eu tava assistindo A Filha Perdida de novo ontem, parei no meio, né? E é exatamente isso, quando uma mulher deixa o filho para cuidar da carreira, o que é uma atitude muito corriqueira masculina, ela é taxada. Imagina você não cuidar de um parceiro. Como é que vem essa taxação, essa cobrança em cima dessa mulher também, né? Agora, então, uma das coisas que eu acho que é muito importante, né? Eu estava falando da questão da comunidade de amigos, né? Agora, tem uma coisa que as pesquisas mostram também, hoje já tem dados muito
sólido sobre isso, né, de que a sociabilidade ao longo do processo de envelhecimento é extremamente importante, mas também com pessoas com as quais você possa recuperar as tuas memórias e os Sim, teus laços. Então, isso, né, parece as pesquisas, parece não, as pesquisas vêm mostrando que isso faz com que a chama da vida neurológica fique acesa por mais tempo, né? Então, pessoas com as quais você pode... Veja até, eu até veja o filme que o Brasil todo está assistindo aí, né? Quer dizer, eu uhum, ainda estou aqui. De alguma forma, a gente está recuperando socialmente, né, uma história. uma história, né? Assim, vários de nós, né, mesmo que a gente não tiveram envolvidos diretamente, mas tem algum registro, né? Em algum Sim. nível tem algum registro. E então situações assim, vividas no coletivo pequeno, médio ou maior, né? São importantes de serem recuperadas, né? Elas vão mantendo viva, né, essa chama. Estou pensando aqui, né, os processos ali que o Brasil viveu das diretas já, por exemplo, né? Que Sim. quase caíram no esquecimento também, mas um momento muito lindo do país, né? E que recordar é viver, né? A gente tem essa Agora eu vou música aí. fazer a pergunta para a psicanalista. Como é que Que são esses quadros depressivos? Eu acho que, eu não sei, estou falando de um ponto de vista leiga. Sai a ansiedade e entra a depressão conforme a gente vai envelhecendo? Então, né, o que que acontece? A ansiedade, geralmente, ela é despertada, ela é estimulada por situações mais objetivas, Estresse, né? por situações mais pontuais. O que acontece no processo de envelhecimento é que você começa a ter um cenário de deterioro físico e cognitivo que vai se mantendo e vai se incrementando. Quer dizer, então você precisa lidar com uma situação que você pode controlar um pouco, você pode compartilhar um pouco, que você pode evitar um pouco, mas você sabe que ali o retorno absoluto não vai acontecer. Sim. Então, vamos dizer assim, é quase que uma situação que É se uma crônica, perda, é né? uma perda muito importante, né? E então isso vai falando, né, a favor de um processo mais associado à depressão, né? Sim. Mais associado à depressão, porque você não vê uma saída que possa te tirar daquilo. Então é fadiga, cansaço, tensão, né? Tensão decorrente daquela Falta de situação, sono, né? Que as pessoas reclamam. dores, É. processos de dores, né? Dores de todo tipo, né? Surgimento de doenças e muitas vezes, que às vezes não, certamente, perda de pessoas queridas, luto, né? Eu me lembro muito da minha avó, tive uma avó que viveu 101 anos, né? Mas ela dizia, ela aos 70, eu me lembro que ela dizia assim, nossa, todos os meus amigos É já verdade. morreram, eu É. tô sozinha. E ela ainda viveu mais 30 anos, né? Sim. Mas era um tema muito relevante para ela, um tema muito importante, né? Ela tinha só uma grande amiga, E com como é quem que ela é? conversava religiosamente todo domingo à tarde. Era muito bonito A ver. minha mãe também tinha uma amiga, e as duas morreram com 6 meses de diferença. Nossa, olha Foi só. muito, muito, muito significativo. Aí, em compensação, você teve uma sogra que era Fantástica, fantástica. Era a tua. maravilhosa. Ela Uma era uma. grande inspiração. Não é? Uma Eu me grande lembro inspiração. dela declamando poemas, fazendo teatro. Quantos Aliás, anos? eu sempre 80? digo, ela faleceu com 88, mas ela enviou 60 anos. Então, ela E ficou ela vinte e mesma oito anos, ela se reinventou. num esplendor profundo, né? Então, agora, ela sempre dizia o seguinte, que ela viveu maravilhosamente o que cada etapa da vida dela tinha para oferecer, né? Ela foi mãe aos 17 anos, o primeiro filho aos 17 anos, teve 7 filhos, e foi uma mãe maravilhosa, né? Na época dela, no tempo dela, foi inspiração. Olha, tem até uma história muito curiosa dela, né? Porque quando ela estava já enferma, internada, nós íamos visitá-la no hospital e
pessoal dizia, nossa, visita para Dona Terezinha de novo. Olha, de longe é a pessoa mais visitada nesse Ela era muito hospital. querida. Muito querida. Então, tinha muita história assim, né? Nossa, nunca vi uma pessoa adoentada tão visitada. Os irmãos tinham grandes debates, porque todos queriam ficar ali dando atenção para Ela ela, era né? muito. Então, especialmente as mulheres, né? As filhas. Então, é uma coisa assim que. E assim, sempre tendo os netos muito por perto, né? Muitos netos, e os netos todos muito calorosos, se fazendo as visitas, colaborando, atendendo, cada um nas suas modalidades, nos seus tempos, né? Uma pessoa muito especial. Eu sempre digo que, para mim, ela é um modelo de envelhecimento. Assim, uma pessoa que soube, é um modelo em tudo, mas em relação ao envelhecimento Sim, porque ela não encarava o também. envelhecimento, né? Ela não se Ela terminou tipificava tricotando. como idosa, É, ela não, é. não tinha E isso. ela dizia isso, ela teve uma grande paixão aos 70 anos, viveu um grande amor aos 70 anos. E ela dizia assim: estou surpresa, porque eu me sinto uma adolescente, né? Eu vivo como uma adolescente, estou amando como uma adolescente, e que coisa que interessante que é a vida, né? Então ela se lançava ao desejo dela, né? Ela Sim. sabia viver aquilo que fazia Não, e sentido ela para fazia o ela, que ela né? Em seu queria, né? determinado momento, fazia. Ela fazia o que ela queria. Que é uma outra coisa que eu queria conversar com você. Me parece, eu vi uma pesquisa que o envelhecimento das mulheres era um U. Que você tá bem embaixo quando você tem 40 anos e muitas demandas de filhos, de carreiras. E aí depois as mulheres começam a, em relação à felicidade, elas começam a crescer de novo, porque as demandas diminuem. Né? Uhum. Você já não tem mais filho morando com você, você não tem mais que se preocupar com a conta do filho. E você pode, se você tiver uma saúde razoável, você pode ter umas liberalidades, não é? Vamos chamar assim. Você pode viajar com as amigas, você pode fazer dança, você pode estar num grupo de voluntário, que eu acho que isso é uma grande sacada das mulheres que se juntam para fazer ações sociais. Então também tem um outro lado. Essa mulher que está envelhecendo, pelo que eu vejo na minha geração, acho que na sua, ela já estava envelhecendo com um pouco mais de qualidade de vida, do ponto de vista de saúde. Então, eu não sei bem, para mim ainda isso é um ponto de interrogação. Porque, por exemplo, eu também tem uma história. Minha sogra, por exemplo, a gente está falando dela, né? Mas eh, ela tinha uma aposentadoria, por exemplo, né? Que era recebida em função da morte do Sim, parceiro pensionista. dela, né? Então, eu não sei hoje, as mulheres estão trabalhando até muito mais tarde. Sim, Os sistemas de aposentadoria também, eles não são tão objetivos e tão benéficos, né, sim, para as pessoas que os alcançavam anteriormente, décadas atrás. Então, eu vejo que essa situação, e também depende da classe social em que você uhum, está focada, né? Então, eu acho que eu vejo muitas mulheres de classe média ou média baixa, né, que estão ajudando, inclusive financeiramente, os sim, netos, sim, né, também, né? sim. Tem, Tem muito disso. tem muito disso. Então, eu acho que o mundo ainda reserva algumas surpresas em relação a isso, né? Eu acho que esse desenho que você enunciou, acho que ele valia até pouco tempo atrás. Eu não sei se eu gostaria de imaginar um mundo em que as mulheres pudessem finalmente gozar os seus dias Não, com eu seus estava próprios numa desejos, aula de né? Pilates outro dia, tinha uma senhora, não tão senhora, uns 65 anos, falando assim para outra. E eu escutei a conversa. Ela falou assim: Olha, meu marido morreu faz 7 anos e a minha vida só melhorou. Eu agora posso comer o que eu quero, eu posso viajar, eu estou viajando muito com meu filho, onde meu filho vai, eu vou. E aquilo me marcou profundamente, porque ela só se sentiu liberta depois da morte do marido, né? Porque normalmente esse marido que já está envelhecido, ele exigiu cuidados, às vezes cuidados de 24 horas. Então ela também se sentiu liberta para ter a vida dela, né? Agora, do ponto de vista mental, que é de saúde mental, que nos torna, assim como sua sogra, o que nos torna diferentes em como envelhecer bem do ponto de vista de saúde mental. Então, eu acho que é não aceitar o isolamento, não aceitar a solidão, né?
não se acomodar diante da ausência de pessoas que poderiam colaborar, de amigos ou de familiares, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, os homens sempre estão um pouquinho mais de trabalho. Muito mais. Então, assim, e as mulheres são muito dedicadas, estão sempre de olho, né? Então, a gente relembrava aqui, puxa vida, né? As mulheres, elas são muito mais visitantes dos homens que estão em penitenciárias, por exemplo, né? Do que o contrário, né? As Sim. mulheres. Então, você tem na sociedade isso estabelecido. E eu acho que as mulheres devem, repudiar é uma palavra muito forte, mas as mulheres devem lembrar, eu ainda estou aqui, sabe assim? Eu ainda tô viva, eu né? tô viva. Tô viva, tenho alguma potencialidade mental. E buscar, né? Buscar os apoios e também relembrar dos seus próprios desejos, né? Construir as suas próprias histórias, né? Não, eu acho que a gente não deve, né? Nossa geração, acho que não deve se pautar muito pela autonomia, porque eu acho que isso foi uma coisa que nos caracterizou muito, mas eu acho que isso levado ao extremo também não vai dar certo, Não, né? porque vai ter uma Entendeu? hora que Assim, você vai precisar de apoio. então, assim, tudo bem, eu sou autônoma, eu me É. viro, mas eu gosto muito da presença né, de amigos, eu gosto da sociabilidade, eu gosto da minha família, eu gosto, né, daqueles que podem estar comigo. Com parte, se tiver a felicidade de ter um parceiro, de ter uma parceria, melhor ainda, né? Mas eu acho que essa é um pouco a receita, né? Escapar da solidão. Escapar da solidão, escapar da solidão, Mesmo né? para quem gosta de ficar sozinha? Não, você pode ter momentos, lógico, se isso faz sentido para você, tudo bem, né? Eu tenho também muitas, mas eu mesmo digo, a gente tem os momentos De vontade de ficar em que sozinha. a solidão pode ser muito criativa, né? Você pode refletir, você pode escrever, você pode ler, né? Tem uma série de situações em que isso é muito positivo, né? Também, né? Agora, também não esperar os 70 anos para começar a pensar na saúde, né? Sim. Não deixar as coisas complicarem, principalmente no aspecto da saúde mental, porque você pode ir quebrando e percebendo, né, como é importante você encontrar o seu próprio desejo, o seu próprio caminho, né? Não esperar, não querer fazer tudo ali. Né, Mas você sabe que eu venho de uma geração tão fadigada que eu tava conversando com uma amiga médica minha, ela falou assim, cara, quando eu me aposentar, eu quero ficar costurando, sentada numa cadeira de balanço. Quero mais. Saudade do que as avós faziam, Isso. né? Ela falou assim, eu não quero mais fazer nada, porque ela é médica, mas vai ter que trabalhar mais 20 anos, quando ela vai se aposentar com 70. Ela falou assim, eu não vou querer fazer mais nada, eu tô fadigada, eu não quero. Então também tem essa, né? É uma coisa idílica. Quando é que uma mulher fica sem fazer nada, né? Quando é que uma mulher não tem mais as responsabilidades sob os ombros? Agora, também tem outro lado, né? A gente também gosta, qualquer atividade, se você for olhar, vai para um coral, você vai ter um número muito maior de mulheres participando do que homens participando. Então, as mulheres são ativas, elas gostam também gostam desse contato, gostam da vida social. Tem uma coisa que é da obrigação, do quanto você sente que você... Não, mas eu acho que a mulher gosta. Ela gosta. Mas tem esse prazer, né? De colaborar, de compartilhar, de dividir, você pode ir onde você quiser, sempre haverão mais mulheres envolvidas, né? É por isso que talvez elas vivam mais. Porque elas estão preocupadas com isso desde sempre. Exatamente. Né? Elas estão ali socorrendo a filha, a nora, a vizinha, estão fazendo atividades de escrita criativa, estão no teatro, e os caras estão ali só trabalhando e reclamando da vida, né? É raro, né? É uma outra forma de encarar, né? Uma outra. Mas vamos acreditar nas novas gerações? Ah, sim. Vamos. Elas não vão estar tão fatigadas como a gente. Bom, eu conversei aqui com a Margarete Arilha e a nossa dica é: fuja da solidão, cuide da sua saúde, frequente seu grupo de bairro, sua área de lazer, os seus esportes e faça a vida acontecer em qualquer idade. Até mais.